que o comércio exterior está hoje como um dos motores da economia brasileira, e o tema que foi proposto é de grande atualidade. Aqui no Brasil a gente não presta muita atenção, não prestava muita atenção ao que ocorre no mundo. País grande, olha sempre para o seu umbigo, mas as mudanças que ocorreram recentemente, nas últimas 2 décadas e mais recentemente com a eleição do presidente Trump, acarretaram profundas transformações globais que criaram uma desordem internacional, uma insegurança e uma instabilidade muito importante que afeta o trabalho das empresas, né? Nessas transformações a gente pode olhar por 2 ângulos, né? A ordem econômica e a ordem internacional. Nos últimos 80 anos, desde depois da guerra, nós tivemos um regime que foi evoluindo, mas estava baseado nos fundamentos que saíram depois da guerra, sobretudo por influência americana. Na ordem econômica, nós tivemos uma série de ações que reafirmaram a questão do liberalismo na economia, o livre comércio, e passando por várias etapas, com crises econômicas, com a globalização, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, gradualmente foi transformando esse liberalismo numa outra situação que, com o esvaziamento das organizações internacionais e com a eleição do presidente Trump, acabou. Hoje nós não temos mais na economia global essa ideia da eficiência, do liberalismo, mas é uma outra ordem que está em formação. A mesma coisa na ordem política internacional, né? Depois da guerra surgiram as organizações, as Nações Unidas, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o GATT, né, que se transformou depois na Organização Mundial do Comércio. E a ordem política internacional passou por várias fases, né? Desde a Guerra Fria, que durante muitos anos, desde 45 até 89, 90, 91, com a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética, tiveram grande influência nas relações internacionais. Depois de 91, depois da queda da União Soviética, a ordem global evoluiu para uma situação unipolar, com os Estados Unidos como a única superpotência, passando por várias crises, guerra do Iraque, né? E até 2001, quando a Organização Mundial do Comércio recebeu a China. E isso começou a transformação dessa ordem política, né, com impacto na economia, a tensão crescente dos Estados Unidos com a China, a questão da luta, né, pela disputa, pela hegemonia no século mundial, não na área militar e na área ideológica, como foi a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas uma tensão pela competição, cooperação às vezes, competição na área tecnológica, na área econômica e na área comercial, até chegarmos à eleição do Trump no primeiro mandato e agora, sobretudo, no segundo mandato, em que a ordem política, como a ordem econômica, se transformou totalmente, e nós estamos vendo aí as implicações de uma série de fatores geopolíticos. Não vou entrar em detalhes, vou só mencionar para poder chegar ao impacto na economia e no comércio exterior. Nós tivemos, nesses últimos anos, fatores que influenciaram definitivamente, né, a ordem econômica e a ordem política, com o impacto da economia.
muito fortes em várias áreas, né? Desde a guerra da Ucrânia e a guerra de Gaza, entre Israel e Hamas, a Rússia e a Ucrânia, a nova estratégia americana, como eu mencionei, de contenção da China, né, e o gradual enfraquecimento das organizações internacionais criadas depois da guerra, como eu mencionei, as Nações Unidas, sobretudo, e a OMC, que perderam força e perderam a voz nesse mundo novo gerado por essa tensão nos Estados Unidos com a China, pela emergência da China no cenário internacional. E nós estamos vivendo hoje, como um fator importante de geopolítica, um mundo sem regras, né? Um mundo que vê o enfraquecimento das organizações internacionais criando problemas para países como o Brasil, países em desenvolvimento, que não têm força para colocar as suas reivindicações, né, como ocorre com os países desenvolvidos. Nós estamos vendo isso em várias áreas, né?